Olá, meus amigos. Nesse dia tão calmo e tranquilo, eu vos convido para uma viagem. Se você tem um momento, esqueça um pouco as suas responsabilidades e venha comigo mergulhar na minha mais profunda ansiedade. Olá, meus amigos, esse aqui é o primeiro episódio do meu Open Mic. E eu já adianto pra vocês, a minha vida ela não é tão interessante quanto a de um Arthur Petri, um Thiago Carvalho, ou muito menos a Hernani Carreira, mas até que dá pro gasto. E hoje é o primeiro episódio, vocês podem ver que não tem muito rumo, eu simplesmente coloquei aqui as coisas pra gravar porque eu tô com uma ansiedade que não quer me deixar. Minha ansiedade tá muito alta mesmo, assim. Ela tá muito forte e eu queria contar pra vocês as minhas aventuras e desventuras no meio dessa desgraça, porque o dia parece que dobrou de tamanho, meus amigos, a hora não passa, eu já perdi as contas de quantas coisas eu fiz e no fim parece que eu não fiz nada. Então gostaria de levar vocês nessa viagem comigo em meio à minha ansiedade pra vocês verem as coisas que habitam aqui, as técnicas que eu uso ou as coisas que acontecem simplesmente porque sim. Então, eu não sei como vai ser o rumo desse episódio, eu não sei como vai ser o rumo dessa série, mas eu senti necessidade em gravar isso aqui. Falei, já que eu tô apelando pra tudo, pra passar um pouco essa ansiedade, pra aliviar um pouco, pra afagar um pouco essa dor, por que não? Sentar a bunda na cadeira e gravar alguma coisinha, não é mesmo? Né? Transformando nossa desgraça em conteúdo. Mas eu me sinto bem falando com vocês, pois pelo menos eu estou falando com alguém, assim, não é como se eu estivesse sozinho no quarto, olhando pro microfone e vendo as ondinhas se formarem no Audacity, não. Eu não estou sozinho, eu sei que eu estou falando com alguém, talvez não sejam muitas pessoas, mas eu tenho certeza que a pessoa que está ouvindo, ela é especial pra mim, pois se ela está me ouvindo, eu já considero ela um amigo, já considero ela alguém de valor e é muito importante vocês estarem aí. E assim, hoje minha ansiedade tá uma loucura, fazia tempo que ela não tava desse jeito, assim. Sinceramente, eu tava até estranhando que as coisas estavam indo bem demais e um dia ela tem que voltar, né? Um dia ela tem que gritar, ela tem que falar mais alto do que os pensamentos normais, e ela tem que contaminar a nossa cabeça, e eu sei que isso é normal, esses dias vão existir, e é como nós lidamos com eles, que é a chave pra gente ter uma vida melhor, pra gente ter uma vida mais decente, mais saudável. E é isso que eu tenho tentado fazer, tenho tentado aplicar estratégias, mas quando a coisa aperta, a gente tem que apelar pra tudo. Eu tô aqui realmente apelando pra um podcast totalmente novo, do nada. Mas a verdade é que eu já ensaiei muito pra fazer esse podcast, achei que hoje era o dia. E vocês vão me ver contando como foi meu dia, né? Pra falar um pouco de como tá sendo ter essa crise de ansiedade, eu preciso começar do começo, não é mesmo? Aconteceu tanta coisa, como eu disse, o dia hoje, ontem, eu não sei mais que dia nós estamos, que dia que passou. Só sei que eu carrego essa ansiedade já há muito tempo, e há muitas horas a crise se estabeleceu, né? E assim, meu dia já começou a 1000 por hora. Eu tava dormindo, acordei, obviamente. E tava tudo tranquilo, eu tava assistindo um vídeo. Tava de boa, era um dia como um outro. E aí minha mãe chega, assim, de repente, no quarto. Ela chega branca, assim, de pálida. E ela chega toda nervosa, assim. E ela faz a seguinte pergunta. Paulo, tô viva? Tô viva? E aí, vocês já podem imaginar aonde foi a mente do palhaço, né? Falei, que pergunta! A essa hora da madrugada, minha mãe chega perguntando se tá viva. O que eu vou pensar, né? Ela, viva você tá, quem dirá eu. Depois dessa eu não sei, mãe, onde é que eu tô? E aí eu tava tentando entender o que tava acontecendo, ela entendia menos ainda. E o tempo foi passando, né? Ela começou a se explicar, começou a ficar mais nervosa, falando, Paulo, eu tô viva, tá tudo bem, eu tô aqui mesmo, eu não lembro como eu vim parar aqui, isso aconteceu, não sei. Eu tentando acalmar ela, né, falando, calma, tá tudo bem, você tá em casa, você chegou aqui, tá tudo tranquilo.
E aí eu fui tentar averiguar a situação, né? Fui conversando com ela não se lembrava de nada, não sabia porque tava naquela agitação. Aí eu vi que ela tava com os machucados no braço, né? Aí eu fui ver, ela tava com a motinha dela na garagem. Aí eu vejo a moto sem o retrovisor e com o escapamento estourado. Aí eu falo, pronto, minha mãe caiu de moto. Aconteceu alguma coisa e ela não se lembra. E como ela já caiu de moto outra vez e acabou dando um problema na perna dela, ela criou, assim, um trauma muito grande disso. E eu imagino que foi um choque gigantesco pra ela. E foi o que logo eu falei pra ela. Assim que eu percebi, eu já falei, olha mãe, o que aconteceu é que você tá em estado de choque, né? Aconteceu uma coisa traumática pra você provavelmente se envolveu em um acidente, aconteceu alguma coisa. E foi tão forte essa coisa traumática que ele simplesmente bloqueou a sua mente e fez com que você não se lembrasse de nada. Ele apagou da sua memória e você veio no piloto automático até em casa, entrou e foi lá no quarto falar comigo. Então o que aconteceu é que você simplesmente está em estado de choque. Então se acalma, porque se acalmando suas memórias vão voltando e você vai entender a situação. Mas não adiantou muito, ela continuou insistindo, né, perguntando, falando pra beliscar ela, pra ter certeza que ela tá viva, né, e eu não rejeitei, né, parecia o Seu Madruga beliscando o Kiko. Mas eu tava ali tentando acalmar ela, eu vi que as coisas na moto não foram muito graves, sabe, foi realmente o retrovisor ali que saiu, tinha uns raladinhos ali, uns que já estavam, outros novos, assim, não faz tanta diferença. E o que pegou mesmo foi o escapamento ali, tá meio estourado, uma partezinha, né? Um encaixezinho que tem ali que impede dele fazer um barulho danado. Mas eu tava tentando entender a situação, falando o que aconteceu, que minha mãe caiu de moto é um fato, mas como? E porque ela não se lembra já tava muito claro, mas ela insistia, né? E aí foi passando, e aí a situação ao invés de melhorar só foi piorando. E aí ela me vem com outra, assim, depois dessa de perguntar se estava viva, ela pergunta, será que eu matei alguém? Aí pronto, aí mais uma vez minha cabeça vai pra meu lugar, e tentando falar, mas ainda, você anda 20 por hora, pra você matar alguém, essa pessoa precisa estar muito mais, ela precisa estar muito em mais estado pra você conseguir matar uma pessoa andando a 20. Ela tem um velotrol que ela chama de moto, né? E ela anda bem devagarzinho, então isso aí não é uma coisa a se pensar, né? E ali eu tentando acalmar ela, falei, não, mas você não fez isso, se você tivesse feito isso, primeiro que você não ia ter agilidade de sair correndo e ninguém ia te ver, ninguém ia tentar te parar, assim. É muito improvável que isso acontecesse, assim, sempre tem alguém na rua, sempre tem alguém passando, e quando isso acontece, a sua conduta não vai ser essa de querer escapar, de querer fugir, não, você iria prestar os socorros e tudo mais, então isso não é uma coisa que você faria no piloto automático. Assim, independente do susto, o susto poderia mais te travar do que te impulsionar. E eu conversando com ela ainda insistindo com essas coisas, eu parecendo calmo por fora, mas por dentro tava a mil nervos, mas eu sabia que eu tinha que manter a calma, porque eu não podia transparecer essa coisa, porque a situação só ia piorar. E vocês sabem, eu não sou a pessoa mais estável do mundo, eu não sou a pessoa mais confiável nessas situações, mas ali eu tive que fazer o que dava mesmo, tive que usar tudo que eu tinha pra acalmar a situação. E aí as coisas foram acalmando, minha mãe falou que tava com dores ao redor do corpo ali, e aí eu fui perguntando se estava tudo bem, né, com ela, se aconteceu alguma coisa. Ela olhou, tinha só alguns arranhões superficiais, assim, nada de grave. E aí o tempo foi passando, ela foi se acalmando, e aí até que ela recobrou as memórias, né, aí ela ficou aliviada, ela olhou pra mim com alívio e falou que lembrou o que tinha acontecido. E simplesmente o que aconteceu foi um acidente, um incidente, sei lá, envolvendo um cara de bicicleta que cortou a preferencial dela, assim, cortou um pare e veio de um ponto cego, e o cara tava errado, assim, o cara realmente tava errado. Falou que tinha uma mulher que viu também ali, que tava varrendo a calçada, e também afirmou pra ela que o cara tava errado, que ela não teve culpa. E isso acontece, tipo, assim, esses caras de bicicleta, algumas vezes eles têm tendências a causarem acidentes, assim. Mas ali eu imagino o que aconteceu. Pelo que ela descreveu, ela tava numa via
E tinha até reduzido pra fazer a curva, tava bem na hora da curva. E aí, quando ele foi fazer a curva, o cara veio do nada e passou na frente. E aí os dois se estrubicaram, mas o cara tá bem, né? Isso vale ressaltar. O cara só teve alguns arranhões, assim como a minha mãe. E ele tava bem, ele ajudou minha mãe, tudo mais. Assim, ele teve a sorte que era minha mãe, porque se fosse qualquer um pouquinho mais rápido, né? Andando pelo menos na velocidade normal, que geralmente se anda uma moto, um carro, o cara não estaria bem, não. Mas como minha mãe anda a 20, né, que nem eu falei pra ela, tava tudo certo. E aí no fim ela recobrou as memórias, tudo, mas as coisas ficaram tranquilas, só que você sabe que a minha mente ela não vai ficar tranquila, ela não vai deixar isso passar, né? Ela vai ficar ali me atormentando pelo resto do dia. E aí o dia foi passando e minha ansiedade foi crescendo, né? Porque amanhã é um dia especial pra mim. Esse domingo vai ser um dia especial. E eu vou ter que lidar com uma barreira que há muito tempo eu não mexia. Há muito tempo eu trabalhava para criar uma zona de conforto, que nem isso existia, assim. Por muitos anos da minha vida eu não tive uma zona de conforto. Uma zona onde eu pudesse confiar e pudesse abaixar a guarda um pouco e relaxar, sabe, sossegar e pensar que eu tô na minha. Eu não tinha isso, então eu demorei ali talvez um ano, um pouco mais, com terapia, com ajuda, para conseguir criar mesmo um lugar produtivo e um lugar que não seja tão cansativo assim, um lugar de conforto. Então, finalmente eu tive esse lugar, mas amanhã, no caso, eu vou enfrentar uma barreira que eu não enfrento há muito tempo, que é realmente um dos meus maiores limitadores, assim, uma coisa que limita a minha vida há muito, assim, uma coisa que me magoa, que me fere, e é uma incapacidade que eu vejo, porque é aquela coisa, não há problema em ver um obstáculo como algo grandioso, mesmo que esse obstáculo seja a coisa mais normal do mundo para as outras pessoas, o que é o meu caso e que talvez seja o seu. Não há problema nenhum em a gente enxergar um gigante nisso, enxergar uma coisa estratosférica. A gente precisa realmente enxergar o problema, mas nós não devemos tratar isso como uma limitação. A gente tem que colocar isso como algo a ser superado, como algo que nós devemos lutar para alcançar, para conseguir superar mesmo. E esse é o ponto onde eu mais falho. Essa talvez é a minha falha mais grave, assim, dentre tantas, é realmente só conseguir enxergar isso como uma limitação e ainda não sei tantas maneiras de como derrubá-las, assim, de como superá-las. E às vezes eu até penso que eu acabo nem tentando, com medo de não conseguir. E isso me limita muito, eu me limito muito. E eu tô me virando pra lidar com isso do jeito que dá. Cada dia é um dia. E dessa vez eu falei que as coisas vão ser diferentes. Nesse ano as coisas estão sendo diferentes. Esse está sendo meu mantra, porque nesse ano as coisas realmente estão sendo diferentes. E eu tenho que aproveitar a temática e tentar superar esses desafios aí. E esse é um desafio que vai lidar com várias partes meio traumáticas que eu tenho. Assim, eu tenho muitos traumas, mas esse é só uma parte deles. Então já é o desafio de começar uma coisa nova, de sair de uma zona de conforto e fazer algo que remete a estudar, coisa que também me magoou muito no passado, que eu me feri muito na escola, com todo aquele ambiente. E eu não digo coisas como bullying, coisas assim, não. São coisas muito mais convencionais, a própria instituição da escola, suas regras, a maneira que os professores agiam, a maneira que os alunos agiam, tudo aquilo me infernizava e eu realmente não conseguia botar minha cabeça no lugar, eu não queria voltar pra lá nunca, eu sempre faltava mais do que devia e foi melancólico o jeito que eu terminei a escola. Eu falo pra vocês, não repitam o que eu fiz, assim, eu acabei terminando o ensino médio pelo Enseja, meus amigos. Você tem noção do que é isso? Eu era
o melhor aluno da sala, sempre um dos melhores ali, em todas as matérias, eu conseguia dar um jeito de me dar bem. E no fim acabei tendo que apelar pro ensejo, porque eu não aguentava mais 3 anos daquilo. Eu tive muitos problemas ali, nessa mudança do fundamental pro médio. E ali, ensino médio, que tem o primeiro, segundo, terceiro colegial, ali, foi algo que o corpo já não correspondia e a mente já não estava mais lá. Então isso criou um trauma muito grande, inclusive de aprender, do aprendizado. E eu falei pra vocês no episódio do Carpim do Dia como foi a minha luta para recobrar essa consciência de que eu posso sim aprender mais coisas, que eu tenho capacidade para isso e eu posso muito mais do que eu imagino. Então foi um caminho muito grande a se percorrer até chegar nessa resolução. E não é diferente com a questão do estudo mesmo. E assim, eu posso revelar para vocês o que eu vou fazer, é algo que talvez não seja tão impactante para vocês talvez nem consigam entender o porquê que eu tô assim, porque afinal nem eu sei. Mas a verdade é que amanhã, ou hoje, na verdade, eu tô falando amanhã, mas eu olhei pro relógio, já passou aí muito da meia-noite. É 4h55 da manhã e eu tô falando em amanhã, meus amigos. Eu perdi a noção do tempo. Mas hoje, né, começa o processo de inscrição para fazer a catequese para adultos. Assim, é uma coisa muito importante para mim, porque eu quero um dia fazer a primeira Eucaristia, eu quero me confessar. Isso é algo que tem um valor para mim, assim. Isso eu falo independente da religião. Acho que você tem que seguir aquilo que você acredita, e aqui eu tô seguindo aquilo que eu acredito, com muito atraso, é verdade. Eu abandonei a catequese quando era criança para jogar bola. Motivo totalmente plausível, não é mesmo? Mas é verdade, os horários não batiam, e aí você convencer uma criança que aquilo é melhor que aquilo lá é meio difícil. E eu não me julgo também, porque era muito legal jogar bola naquele lugar. Foi um lugar que me trouxe muitas coisas boas num período difícil. E eu aprendi a jogar bola lá, aprendi literalmente os fundamentos do futsal lá. E foram momentos que eu jamais vou esquecer. Tinha um professor lá que eu gostava muito dele, assim. Ele era um cara incrível, pelo menos na parte que eu conhecia. Ele sabia como ensinar, e foi ali que eu aprendi o que era um professor de verdade, não foi na escola. Ali eu aprendi como você educava alguém, como você ensinava alguém, sendo duro nas horas que tinha que ser, mas sendo justo com todo mundo, não pesando a mais em ninguém, sabendo das limitações de cada um e trabalhando elas como devem ser trabalhadas. Ali eu vi justiça, ali eu vi realmente um sinal, ali eu vi um símbolo, sabe? Eu realmente gostei muito daquilo, e pela primeira vez eu vi um professor como se deve ser visto, como uma figura tão impactante assim. Então lá era um lugar que eu me sentia muito bem, e queria falar que ali no futsal, ali eu vi esse professor. Eu passei anos ali naquela escolinha, e eu tinha um desejo muito grande de um dia reencontrá-lo, assim, isso já há um tempo, para agradecer ele por tudo e simplesmente para ver ele de novo. E aí um dia jogando bola também na igreja, eu tava comentando sobre esses tempos, como eram bons, com pessoas que também tinham treinado lá, e aí eles me falam que esse professor simplesmente faleceu, assim, ele teve alguns problemas lá e acabou morrendo, e eu nunca consegui ver ele de novo, sabe? Isso me pegou muito, porque era alguém que eu tinha tanto carinho, e eu nunca pude demonstrar esse carinho, porque talvez na visão dele eu só era mais um aluno que tava ali querendo jogar bola e não queria saber de outra coisa senão chutar uma bola. E eu tenho esse arrependimento de nunca poder ter agradecido ele de alguma forma, assim. Ele foi alguém que me marcou tanto e eu não pude demonstrar o quanto ele tinha me marcado. Então isso simplesmente passou, e desde aquele dia eu sinto um aperto no coração quando lembro disso. Mas enfim, voltando. Hoje é o dia que eu vou fazer a inscrição, talvez, saber como é as coisas. Sinceramente eu nem sei o que vai acontecer, meus amigos, e por isso talvez que eu esteja tão ansioso, assim. Eu tenho muito medo dessa coisa de não saber o que vai acontecer, de não ter tantas informações assim, de começar, de ser
primeiro dia, assim, o primeiro dia é o que me mata. O primeiro dia pra mim é o último dia, porque eu não aguento essa coisa de não estar acostumado. Eu tenho que estar acostumado, eu tenho que saber tudo, quando e como vai acontecer pra conseguir me sentir confortável e conseguir fazer minhas coisas e conseguir fazer as tarefas que são me dadas, assim. Eu preciso desse conforto, mas isso só se consegue com o tempo. E é aí onde eu falho, aí onde eu desisto, aí onde eu não consigo continuar, não consigo seguir em frente, eu não consigo adicionar nada de novo à minha rotina. E essa coisa que me incomoda, e é por isso que é algo tão grande pra mim. Porque eu já tô pensando em como eu vou fazer pra ir nessa catequese. E assim, os meus principais obstáculos são coisas que as pessoas podem até temer, as pessoas podem até ter ali no fundo da mente que vai ser um problema, mas não é nada comparado com aquilo que eu sinto. Eu vejo, assim, a coisa de simplesmente chegar lá, entrar e procurar a sala. Aquilo já me dá arrepios, assim, já me dá calafrios em saber que eu vou ter que fazer essas coisas, eu não sei muito bem como fazer. É um desajuste, é um medo de ser desajustado, é um medo de não me encaixar, é um medo de não conseguir fazer tarefas simples, é um medo de não confiar em mim. E só de pensar realmente em como eu vou fazer, eu vou chegar na portaria, eu tenho que falar com quem tá na portaria para abrir a porta, ou só posso abrir a porta direto? E quando eu abrir a porta, eu vou direto para a sala, ou eu tenho que esperar alguém me chamar para ir até a sala? Olha só como é bobo, como é imbecil, mas como é importante e como é a maior coisa que já aconteceu na minha vida. Eu sei que não é a maior coisa, mas nesse momento é uma coisa grandiosa. E eu não sei como lidar com isso. Eu ainda não aprendi como lidar com essas coisas. E o que mais me indigna é que eu tenho a sensação de que nem sempre foi assim. Quando eu era criança eu queria explorar, eu queria fazer tudo, eu queria realmente ser aquela coisa de seja o protagonista da sua vida. Eu queria realmente ser o protagonista da minha vida, eu queria explorar novos lugares, eu queria ter novas experiências. Eu não tinha medo de encarar essas consequências que iriam vir com tudo isso, com essas descobertas. Eu queria fazer essas coisas, eu queria sentir. E eu não tinha esses bloqueios, mas conforme o tempo foi passando, e talvez a minha conduta de explorar não se encaixava no que os outros viam como normal, e eu não era normal, eu não tinha um parâmetro para ser comparado, eu não podia ser comparado com a maioria das pessoas, e eu me via solitário, e eu me via sem conseguir fazer laços, eu me via sozinho. E muitas das coisas que foram acontecendo foram criando traumas, assim, foram criando esses bloqueios. Eu fui me vendo cada vez mais num beco sem saída. Eu me coloquei numa sinuca de bico, onde tudo era um grande problema. E aí, alguém que tentava tantas coisas, eu fiz muitas coisas. Eu falei pra vocês, eu fazia futsal, eu fazia a própria catequese, eu já fiz capoeira, eu já fiz judô, eu já fiz karatê. Todas essas oportunidades que apareciam, eu conseguia. E por mais que eu tivesse ali com alguém me acompanhando, com minha mãe, com meu pai, com minha avó, sei lá, com quem tivesse comigo, e eles me ajudassem nesse primeiro contato, até eu acostumar, mesmo assim eu não sentia o medo que eu sinto hoje. Eu tratava as coisas como natural. Sim, pra mim era natural eu ter esse estranhamento nos primeiros dias de não saber como eram as pessoas, mas eu tinha curiosidade para saber como seriam as pessoas, eu tinha curiosidade para saber como seria o movimento, como seria o aprendizado e o que eu iria aprender. E hoje eu tenho medo de aprender, hoje eu tenho medo de me relacionar com outras pessoas, eu tenho medo de conhecer outras pessoas com novas maneiras e tudo mais, e eu tenho medo de me colocar nessas situações e ao invés de tratar isso como uma grande coisa, eu trato como uma limitação e não vejo muito o que pode ser feito. Então é um passo simples o que eu vou fazer hoje, mas pra mim é uma coisa enorme. Vocês não fazem ideia do frio da barriga que eu tô sentindo e da ansiedade que tá me batendo, assim. Já fazem horas que essa crise não passa e não vai passar até eu finalmente ir nesse primeiro dia. E esse primeiro dia, pra ficar mais claro, não é nem o primeiro dia que vai começar as coisas, não. Hoje talvez vai acontecer uma entrevista, vão explicar como vai ser as coisas, o que você vai precisar para as aulas. Eu sei lá o que vai acontecer hoje, meus amigos. Essa que é a verdade, por isso eu tenho tanto medo, assim. E eu só sei que eu vou na missa
E depois da missa é onde as coisas vão acontecer. Ai, assim, não sei, eu tô assistindo no YouTube, né, um cara que eu gosto muito, que ele é um streamer na verdade, mas ele posta as coisas no YouTube também, que vocês devem conhecer, alguns de vocês, mas é do Vinesauce, o Skeletor Joe, sabe, eu gosto muito dele, e ele tem uma série lá de Shenmue, e Shenmue é um jogo magnífico, fantástico, e eu quero um dia trazer um vídeo pra vocês sobre ele. Mas tô vendo sobre Shenmue, e assim, a coisa mais marcante do jogo, a coisa que define aquele jogo, é que o protagonista ali, o Ryo, ele vai pedindo informações para as pessoas, ele pede informações, ele investiga as coisas que tá acontecendo para descobrir os lugares, e eu vejo aquilo e fico embasbacado, falando, caramba, como eu queria ser que nesse cara, alguém que consegue perguntar claramente por direções e não tem medo de viajar, não tem medo de explorar novos lugares, tipo no jogo ele começa na cidadezinha pequena dele, depois vai para Hong Kong, assim do nada, uma cidade movimentada, totalmente diferente, com uma língua diferente, depois ele se enfia nos buracos em uma outra cidade pior ainda, no sentido de confusão, assim, no sentido de ter ali uns prédios, assim, que vão se conectando uns com os outros, assim, e os prédios têm uma arquitetura, tipo, pra comparar, assim, tipo as favelas aqui do Brasil, só que em formato de prédio, sabe, uma favela vertical, imagina o caos que é isso na China. Então, ele explora essas coisas, e claro, ele tem o medo dele, ele tá fazendo as coisas por um bem maior, ele tá fazendo as coisas ali pra investigar a morte do pai dele, eventualmente vingar, ou tratar de alguma forma esse tema de vingança, mas ele dá a cara e vai pros lugares, mesmo sem saber, isso me inspira, eu falo, caramba, eu quero ser como esse cara. Ele, quando não sabe alguma coisa, ele não tem a vergonha de perguntar pra alguém, ele não é tímido, e ao mesmo tempo ele não é a pessoa mais extrovertida do mundo, ele é direto ao ponto. Se ele quer uma informação, ele pergunta por ela, e ele segue as instruções que lhe foram dadas. E isso é um desejo pra mim, é uma coisa que me inspira, e eu admiro muito quem consegue fazer isso, porque eu vejo que um dia eu já fui assim, um dia eu já tive, em alguma instância, eu já tive nessa toada, assim, eu já fui parecido com isso, e com o tempo eu fui perdendo essa essência e deixando o medo me dominar. Então, olha, eu realmente queria ser assim. Seria tão mais fácil se eu conseguisse pedir informações, se eu conseguisse falar com as pessoas, se eu não tivesse a vergonha de falar com alguém, de falar com estranhos, meus amigos. Falem com estranhos, mas desde que esses estranhos sejam bem apessoados, não é mesmo? Mas, enfim, eu nem sei o que eu quero dizer. Só tô falando que eu fui dominado pelo medo em muitas áreas, e agora eu tô tentando me reconstruir e tentando fazer de uma maneira mais saudável, e mesmo assim tem desafios que são impossíveis. Eu sei, muitos deles eu vou conseguir com muita luta, mas tem alguns que talvez eu não consiga. E é assim que nós somos. Nós temos falhas. Algumas nós conseguimos consertar, outras nem tanto, mas a nossa vida tem que ser em torno de tentar ser uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia. E quando eu digo ser melhor, não é ser uma pessoa exemplar, mas ser melhor naquilo que nós consideramos o melhor. Ser melhor para aqueles que nós amamos, mas ao mesmo tempo ser melhor para nós mesmos. E é nessa luta que eu tô tentando ser uma pessoa melhor, e para fazer isso eu preciso lidar com esses desafios. E como eu disse pra vocês, é uma coisa tão simples o que vai acontecer, mas agora que vai acontecer, que ainda não aconteceu, tá sendo uma coisa que tá me atormentando. E eu sei que é uma boa coisa no fim das contas, mas eu preciso passar por esse processo. E esse processo, ele é desconfortável, esse processo, ele é doloroso. E eu tenho que lidar, não tem outra maneira. Não tem outra maneira de fazer, se não tentar. E eu não sei, às vezes eu posso acabar desistindo, posso acabar falhando, mas eu vou tentar, né? Tô morrendo de medo de algo que eu nem sei o que. E isso me fez a minha ansiedade ficar tão forte. Então eu posso contar pra vocês um pouco mais do caminho
a ansiedade me fez percorrer, assim, ontem, né? Agora é ontem mesmo. Eu passei o dia ali de boa, assim, até aquilo acontecer, sabe? A minha manhã foi normal, mas aí veio minha mãe, aí minha cabeça já foi a 1000 pedaços, e aí o dia só foi piorando conforme foi passando. Então eu comecei ele como qualquer outro, mas terminei ele como se fosse o último. E aí o dia foi passando, a tarde foi chegando, e aí sim, eu fui procurando maneiras de lidar com isso. Então eu comecei fazendo o que eu faço sempre nessas situações. A primeira coisa que eu recorro é a música. Eu amo música, eu amo ouvir música, e talvez essa seja a única coisa que eu concorde com o Nietzsche, mas ele fala, né, que a vida não teria sentido sem a música, alguma coisa assim, eu não vou lembrar as aspas exatas, mas quem se importa. E aí eu comecei a ouvir música e ouvir, assim, prestava atenção nas letras, prestava atenção na melodia, na voz, e me deixava levar nessa viagem. Ali era eu e a música. Eu sentei até numa área aqui fora que tem umas árvores, umas plantas, um lugar aberto. Então tava só eu e a música ali conectado. E peguei um café também para tomar, e foi uma sensação tão afagante, assim, me afagou tanto aquela sensação, que me faz até admirar um pouco a ansiedade, como ela é capaz de ser tão destrutiva e ao mesmo tempo criar momentos tão bons assim. É uma coisa de louco, meus amigos. E ali eu ouvindo música, comecei ouvindo Dio, sabe, o grande, não tão grande assim na verdade, Ronnie James Dio. É sensacional, e as letras dele são fantásticas, assim. Elas conseguem ter um ar misterioso, e ele canta sobre coisas magníficas, assim, sobre temas medievais, sobre magos, sobre reis, sobre dragões, e é sempre um espetáculo, e é sempre uma coisa misteriosa, você não sabe o que esperar, e eu tento ficar imaginando os cenários daquelas músicas, como é o clima, como se passa. E claro, eu fiz questão de ouvir a minha música favorita do Dio, assim. Eu sei que não é a escolha de todo mundo, mas a Temple of the King é maravilhosa. Pra mim, uma das melhores músicas já feitas, e é a minha música favorita do Dio, porque ela é tudo que eu mais gosto, assim. Ela tem uma atmosfera, assim, sem igual. Tipo, ela vai descrevendo um cenário ali do Templo do Rei, de como é o clima, de como é o lugar, do que vai ter que ser feito. Você fica numa sensação de que você não sabe muito bem sobre o que ele tá falando. Isso é uma sensação que você tem em muitas letras do Dio, mas é isso que é tão legal. E a coisa vai passando, melodia ali maravilhosa também vai acompanhando aquele vocal angelical do Dio. E, cara, é sensacional. Assim, aí eu fui ouvindo outras, assim. Uma que eu gosto muito também, e eu achei um vídeo maravilhoso dela agora, de um show ao vivo, que é a Sacred Heart. E, cara, simplesmente tem uma versão ao vivo dela que o Dio tá com um sabre de luz lutando contra um dragão no meio do palco, assim, sabe? Tem coisa melhor que isso, meus amigos, tem coisa melhor que isso. E a letra é muito bonita também, porque ela é cheia de misticismo, cheia de coisas ocultas, mas o que você consegue tirar dela, e uma coisa que o Dio mesmo falou em uma entrevista, é que o Sacred Heart ali, o coração sagrado e tudo mais, você vai alcançar quando você superar os seus medos, quando você superar esses obstáculos que ele coloca como se fosse um dragão, e em meio a tantas crises, em meio a tantas descobertas, você vai conseguir chegar a si mesmo, assim, chegar na sua própria consciência e se estabelecer como pessoa, e ter o seu direito ao individualismo ali, e fazer realmente acontecer as coisas que você quer. Esse é o Sacred Heart, sabe? É você simplesmente se achar em meio a tantas crises e usar essas crises como uma descoberta para você, usar essas quedas para você se descobrir e não fugir delas, mas enfrentá-las. É isso que ele tanto enfatiza nessa música, e ela me encanta porque ela serve muito para esses momentos que eu tanto tenho. Então eu prestava muita atenção nas letras sempre, assim, e eu ia ouvindo, a tarde ia passando, ia vendo o tempo mudando, o clima mudando, e aquilo, como eu tava flor da pele, eu sentia tudo aquilo passar, assim, era como se eu estivesse vendo o tempo em movimento. E essa sensação é tão gostosa que, de novo, me faz ter uma estranha admiração pela ansiedade, porque se não fosse ela, eu não estaria sentindo essas coisas.
mas eu não queria sentir essas coisas por tanto tempo. A ansiedade é uma coisa que destrói nosso corpo, nossa mente. E eu queria lidar melhor com ela, mas é dia após dia que a gente vai se cuidando, não é mesmo? Então ali eu comecei a ouvir no Dio, aí eu fui pra mais heavy metal ali. Comecei a ouvir uma banda que eu amo também, que é Manila Road. E ele tem umas letras assim que são fantásticas, sabe? Tem toda uma climatização também. Tipo, vocês já perceberam que talvez a coisa que eu mais gosto numa música é essa ambientação misteriosa. E ali ele tem uma música, não vou me lembrar o nome agora, mas que fala ali de um mundo onde o apocalipse é iminente ali por bombas nucleares e tudo mais, assim, ele vai criando um cenário. Aí tem a clássica Lost in Necropolis também, que é uma cidade dos sonhos ali, onde você não sabe muito bem pra onde ir, você tá literalmente perdido. E eu adoro essa sensação de incerteza, essa sensação de você estar num lugar e você não saber pra onde ir, e você não saber que caminho tomar, e o clima tá confuso, você não sabe se ele tá agradável, se ele tá frio, se ele tá desconfortável, mas você segue. E eu adoro esse cenário. E é uma dicotomia, porque ao mesmo tempo eu odeio viver esse cenário de estar no lugar e não saber o que fazer. Mas ali não se aplica a tantas situações onde eu tenho que fazer algo, mas simplesmente onde eu não preciso fazer nada. É isso que eu gosto tanto, é isso que me atrai tanto. É justamente a sensação de liberdade, de estar no lugar, de poder explorar, mas de não precisar. Você simplesmente existir e poder fazer o que você bem entender. E mesmo sem saber para onde ir, você consegue se guiar. Então eu gosto dessa sensação e tento enfrentar ela na vida real. Aí eu continuei ouvindo músicas assim. Depois de Manila Road, ouvi Angel Witch, que é maravilhosa também. Aí eu fui ouvindo outras coisas. Aí quando eu percebi, eu já tava ouvindo Rush, outra banda que eu adoro. Saí um pouco do metal, fui pro progressivo. E Rush tem umas letras maravilhosas também. Neil Peart é um gênio. E musicalmente falando, todos eles, não tem comparação. E eu me envolvi ali pelas músicas, as sensações que elas me davam. E foi assim, foi passando o tempo. Eu comecei, tava claro, terminei, tava escuro. E aí eu fui fazer alguma outra coisa, né? Fui comer e tava deliciosa a comida. Eu me esbaldei. Depois disso, eu comecei a procurar coisas no YouTube para alugarem minha mente e dividirem o quarto com ansiedade. Foi isso que eu fiz. E aí eu me peguei pegando muita coisa assim, desconexa entre si, e outras nem tanto, mas eu comecei vendo um cortezinho ali do programa do Danilo Gentili com um maluco que falava com malucos, assim. É um cara, um doutor lá que era especialista em cuidar de pessoas ali, que tem alguma deficiência, que vivem antigamente em sanatórios, né, que falavam, hoje eu não sei qual é o termo correto, mas que lidam com esse tipo de pessoa. E eu realmente estava me pegando pela curiosidade de saber o que se passa na mente de um louco. E ele estava falando que a lição que ele aprendeu, né, esse era o sentido do corte que eu vi, é que um louco de verdade, ele não sabe que tá louco. E isso é o que separa mesmo, isso que define o que é genuinamente uma pessoa que está louca. Ele acredita nas suas alucinações, ele acredita nas conspirações ali que ele está vendo, que ele está enxergando. Então, se ele enxergou, ele viu, e aquilo é real para ele. E não há nada que você possa fazer para provar o contrário. Então, isso é muito interessante você parar para pensar nisso. Em como talvez loucos sejamos nós, que nos importamos com tão pouco. E depois disso comecei a ver uns vídeos ali mais relacionados à filosofia, à conduta. E também teve uns insights muito legais, assim, é um mar selvagem YouTube, onde você vai encontrar muita coisa que não serve pra nada, muita coisa que vai te jogar pra baixo, muita coisa que vai atrapalhar seus pensamentos, vai ter muita autoajuda que não vai te ajudar em nada, mas também você consegue achar
algumas coisas interessantes sobre filosofia, algum vídeo bem ensaiado ali, algum vídeo bem montado, e alguns insights ali vão ser interessantes para você levar para sua vida. Então eu me peguei vendo vários cortes, assim, de várias pessoas diferentes, assim, e consegui absorver muita coisa, consegui pensar em muita coisa, como por exemplo, o poder do perdão, uma coisa que eu carrego comigo. E foi interessante ver mais sobre isso, assim, como realmente o caminho certo é o perdão, e você carregar isso consigo. Eu vi também coisas sobre só falar em meu nome, não falar o nome de mais ninguém, não falar em nome de qualquer um que seja, senão eu. E isso é algo que eu tenho muita responsabilidade e faz muito sentido pra mim, de não falar em nome de mais ninguém, que no fim das contas sou eu o que eu tenho a oferecer e é por mim que eu vou fazer. Então foi muito interessante ver coisas desse tipo, assim. É uma coisa que me afirmou também, é uma coisa de cultivar aquilo que você deseja com o tempo, assim, de você não fazer as coisas pro agora, mas fazer aquelas coisas que você acredita pra um dia estar num lugar melhor, mas deixar o tempo agir e não querer buscar atalhos, assim, não querer diminuir esse tempo, não. É trabalhar, focar e acreditar naquilo que você tá fazendo. E aí eu fui vendo, assim, fui me perdendo mesmo em meio a tantos vídeos, assim, de conduta, que eu achei interessante quando eles têm algo relevante a se dizer. E aí eu fui pulando de vídeo em vídeo, aí depois, quando eu menos percebi, eu já tava numas lives mais voltadas pro humor. Sabe, tava vendo live desses caras aí que são febre no YouTube hoje em dia, não é mesmo? E tava dando risada. Depois eu vi que a TV Maressol lançou um VOD novo, né? Eu acabo não conseguindo acompanhar as lives, mas eu assisto os VODs inteiros. E foi muito engraçado porque ele tinha acabado de assistir o filme do Papaco. E eu não poderia perder isso. Então, tipo, eu fui de filosofia pra umas lives aleatórias, pra TV Maressol. E o tempo não parecia passar, o tempo parecia dobrado. E foram essas estratégias que eu fui traçando, assim, ouvindo música. E aí, quando eu terminei de fazer tudo isso, eu peguei um livro pra ler. Eu tô aqui com A Arte da Guerra. E é um livro bem fino, pra quem tá familiarizado. E pra quem não tá, ele é realmente fino mesmo. E assim, eu tinha começado a ler ele num dia, e aí eu acabei parando, né? Porque eu precisei sair. E aí eu falei, e se eu retomasse ele agora? É um livro que eu acho muito interessante, acho que todo mundo deveria ler. Eu acabei de ler ele, mas eu acho que eu já tô na posição de poder indicá-lo, porque tem muitas coisas ali que você pode levar pra sua vida e vai te ajudar de uma maneira incrível. E no fundo é conhecimento é sempre bom. Então eu me peguei no meio da madrugada, no escuro. Eu peguei o celular, comecei a ouvir umas musiquinhas. Botei de novo numa playlist do Dio, dessa vez só com músicas do Rainbow, que pra mim, talvez, acho que a fase que eu mais gosto do Dio é ele fazendo a dobradinha com Hit Blackmore, e ali tudo se encaixa muito bem. Então, tava ouvindo isso enquanto lia, e aí eu devorei o livro, assim. Eu não lembro se eu já tava na metade, eu tava um pouquinho antes, mas só sei que foi muito rápido a leitura, e as informações também eu consegui distinguir. Então, eu fiz tudo isso e o tempo ainda não passou. Então, depois de ler, de fazer todas essas coisas, eu falei, não, eu vou gravar um podcast para compartilhar a minha crise de ansiedade com outras pessoas. Para tentar amenizar essa dor e ter um tempo de entretenimento com ela, ter um tempo mais amigável. Conversar sobre ela já é algo bem impactante, meus amigos, podem ter certeza. Se vocês conseguem simplesmente se abrir e falar os males que está te afetando, já vai ser algo que vai te ajudar, já vai tirar um peso muito grande de suas costas. E é claro, depende com quem você está falando, né? Não adianta nada você falar isso para uma pessoa que no fundo não vai querer te apoiar. Então você tem que ter cuidado com quem você se abre, assim. Não se abram para todo mundo. Definitivamente vocês não precisam se abrir
para todo mundo, mas se abram para aquelas pessoas que te importam, para aquelas pessoas que você tem uma consideração e um respeito. Para elas não tem problema nenhum, vocês podem falar o que for, mas não se abram para todo mundo. Eu já cometi esse erro muitas vezes e até hoje eu pago para ver. É uma tendência que eu tenho e não é legal. Eu sei que não é legal. Eu não quero que vocês sofram com isso também. Então tomem cuidado com quem vocês se abram, mas aqueles que vocês confiam, não sintam vergonha. Simplesmente falem o que tem que ser falado, porque isso vai ajudar vocês. Vocês vão ver que vocês não estão sozinhos, por mais que pareça às vezes. Tem pessoas que te amam, tem pessoas que te apoiam, tem pessoas que querem te ver bem. E você pode contar com essas pessoas, assim como essas pessoas podem contar com você. E vocês são pessoas que eu me importo. Então por isso eu tô me abrindo com vocês, olha só. Eu acabei de falar pra vocês não se abrirem com qualquer um. Eu tô aqui me abrindo com todos que estão dispostos a me ouvir. Mas eu digo, essas pessoas não são qualquer um. Vocês não são qualquer um. Porque se vocês pararam pra ouvir isso aqui, eu considero vocês meus amigos. E com amigos nós podemos compartilhar essas coisas. Ai, meus amigos, mas tá sendo um tempo bom. Tá sendo melhor eu gravar isso aqui do que não ter feito nada. Do que não ter, sei lá, ter desistido disso. Isso aqui tá me ajudando a manter a compostura por mais um tempinho. E minha mente tá mais centrada agora. Foi muito bom poder conversar com alguém. Poder falar tudo isso com vocês. E dizer que eu ainda tô com muito medo. Eu não sei como as coisas vão ser. Mas eu preciso fazer alguma coisa. E as coisas precisam ser diferentes. E elas vão ser diferentes. Eu não sei como. Mas tá sendo muito bom mesmo. Esse papo é uma das maneiras que eu encontrei para lidar com a minha ansiedade. Foi simplesmente compartilhá-la. Para que eu não sofra sozinho. Mas é uma viagem. Esse podcast foi uma viagem. Eu não sei. Não sei o rumo disso aqui. Eu não sei se as coisas se conectam em alguma instância ou se são apenas palavras ao vento. Mas tudo isso veio do fundo do coração, do fundo da minha mente, que está perturbada agora por essa crise de ansiedade. Eu tô aqui falando com vocês, meu microfone já cansado, tadinho. Meu microfone já me carregou por tanto tempo que eu preciso fazer alguma coisa. Mas foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é talvez o primeiro episódio, eu não sei quando eu vou lançar isso. Eu tenho um outro episódio gravado, que eu gravei assim para ser o episódio 0 mesmo, explicando melhor essa maluquice, mas como é que eu vou explicar uma coisa que eu não tenho ideia de como vai ser, não é mesmo? Então esse aqui é o novo episódio 1, talvez um dia eu lance aquele também. Mas não sei, só de fazer isso aqui eu me sinto melhor. Assim, de eu focar nas coisas que eu acredito, é uma coisa que me afaga, uma coisa que me mantém vivo. Então, sentar aqui com vocês e conversar com vocês, compartilhar essas histórias, pra mim é maravilhoso poder fazer isso. E eu sempre tento melhorar em algum aspecto, seja na minha desenvoltura, seja em aspectos técnicos. E eu sempre esbarro em limitações, mas uso a criatividade pra poder sair delas e fazer o melhor possível. E às vezes eu até tento fazer o impossível, mas algumas vezes não dá muito certo, né? Mas fazer o quê? Muitas vezes eu dou risada pra não chorar, assim. Eu lembro do vídeo que eu gravei no meu aniversário, que eu insisti, falei, não, eu quero gravar, editar e postar no mesmo dia pra ter a sensação ali de gravar no meu aniversário. E foi um vídeo emblemático, porque eu queria que ele fosse o início de uma nova era, porque eu finalmente tinha resolvido um problema no meu PC ali, dos FPS, umas coisas que tava me encasquetando ali, que tava me limitando há muito tempo. Eu finalmente consegui aquilo, então eu gravei aquele vídeo especialmente para falar, não, a partir de hoje não tem mais problema, vocês não vão ver mais problemas nesse canal, os vídeos agora estão sem problemas. E adivinha, deu um problema no vídeo.
Por algum motivo que até hoje eu não sei, o vídeo ficou desincronizado com o áudio. Eu tinha testado ele no meu PC, mas aí eu tive que renderizar no PC do meu tio e o dele é um Vegas mais recente, sabe? É uma outra versão, então talvez possa ter dado alguma coisa, algum BO por causa disso, né? E afetado um pouco os quadros ali e onde ficava o áudio, sei lá, eu não sei a resposta técnica, eu só sei que ficou muito engraçado. E aí eu dei risada quando eu vi aquilo. Eu vou ficar bravo, não dá mais pra consertar. Aí eu vou dar risada, falando, caramba, no único vídeo ali que eu falo que eu resolvi todos os problemas, eu tenho um problema, olha só. Então certas coisas que acontecem comigo eu prefiro levar na brincadeira, porque o humor é uma parte muito grande de mim, assim. Tudo que eu faço, por mais que eu tente fazer diferente, o humor sempre acaba vindo de uma forma voluntária, involuntária, seja lá como for. Mas eu tendo a tratar as coisas com muito humor. E tá dentro de mim isso não tem como mudar. E eu gosto também, assim, eu gosto de humor. Então, hoje foi um dia cheio. Um dia onde minha cabeça foi a tantos lugares ao mesmo tempo, não foi a nenhum. E agradeço essa crise por esse projeto ter saído do papel. Porque senão eu jamais teria gravado isso aqui. Simplesmente gravei e agora eu vou editar, né? Eu tenho que ver como eu vou editar. Eu tenho umas vinhetas ali que eu fiz de antemão. E eu não sei muito bem como usá-las, assim. Tem mais vinheta que podcast. Mas é bom poder gravar um podcastzinho assim, só o áudio, falando sem compromisso. E nesse caso aliviando um pouco a minha dor. Então espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham tido um tempo bom. Porque falar com vocês melhorou um pouquinho o meu dia. Então muito obrigado. E talvez nos vemos nos próximos podcasts da vida. Não sei quando vai ter novo episódio, se vai ter uma frequência. E agora eu só tô enrolando porque eu não quero acabar isso. Porque eu sei que quando eu acabar isso aqui, eu vou ter que lidar com minha ansiedade de algum outro jeito. E eu já tô sem coisas pra fazer pra lidar com essa ansiedade. Sim, eu sei que também quanto mais o tempo passa, mais perto eu tô de finalmente enxergar a verdade, de finalmente passar pelo que eu tenho que passar pela primeira vez. Então, eu acho que agora eu só posso dizer tchau pra vocês e voltar a ficar sozinho na minha ansiedade. Mas antes eu gostaria de falar outra coisa, né, que eu lembrei. Uma das músicas que eu escutei, eu não sei como eu esqueci de mencionar pra vocês, mas a primeira música que eu escutei quando eu comecei a tentar lidar com essa crise foi Crying in the Rain, do A-ha. E que música sensacional, meus amigos. Que música sensacional. Então fica aí a recomendação do dia. Se é que existe esse quadro, ele foi criado hoje, né? Recomendação do dia, escutem A-ha, Crying in the Rain. É uma versão que eles fizeram de um grupo mais antigo, mas ficou sensacional na voz dele, com os instrumentais deles também, assim. A música é muito forte. Ela fala sobre chorar na chuva, sobre esperar por dias melhores e poder sorrir em dias ensolarados. É poesia pura. Então escutem essa música. Espero que elas possam afagar vocês do mesmo jeito que ela me afagou. Mas é isso. Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924.